Olá pessoal, hoje a nossa aula é de português e nós vamos estudar a diferença dos porquês. Nós temos aí o porquê separado, sem acento, um porquê separado com acento circunflexo, o porquê junto, sem acento e o porquê junto com acento circunflexo. Gente, esse conteúdo tá na página 132 do livro de vocês. E agora nós vamos ver a diferença de cada um. Aí, gente, nós temos o porquê separado, sem acento. Nós usamos ele no início ou no meio de uma pergunta direta ou indireta. Por exemplo, por que a festa foi cancelada? Essa pergunta é direta. E um outro exemplo é: eu não sei por que a festa foi cancelada. Então, aí nós temos uma pergunta indireta, certo? Então, o porquê separado sempre vai ser usado em uma pergunta, direta ou indireta. O porquê separado com o acento. A gente usa ele no final das perguntas, direta ou indireta, certo? Olha só, um exemplo. Você não compareceu por quê? Veja que o porquê que foi feito no final da frase, ele tem que ser um porquê separado com acento circunflexo. Outro exemplo, será desagradável você perguntar novamente por quê? Então, esse porquê aí, ele é separado com acento, tá certo? E como é que a gente usa o porquê junto sem acento? A gente usa um porquê junto sem acento quando você vai responder a alguém. Por exemplo, eu me atrasei porque fui dormir tarde, né? Então, aí quando você tem uma resposta em que você tem que colocar um porquê, esse porquê é junto e sem acento. E o porquê junto com acento? Que hora é que a gente usa? A gente usa como substantivo. Nesse caso, ele vem com um artigo e admite plural. Ou seja, não sei o porquê de eu estar tão nervoso. Não sei o porquê que você não fica sentado, né? Então, tudo isso é um porquê junto com acento. Ai, tia, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Você tem que tentar memorizar cada uma dessas. Lembrando que os porquês separados, eles são usados nas perguntas, né? E os porquês junto, eles são usados nas indagações e respostas. Então, daí já dá para você ter uma ideia. Toda vez que você for fazer uma pergunta e tiver um porquê, ele é separado. E quando é que ele é acentuado? Quando ele for no final da pergunta, tem um porquê, ele é separado com acento. No meio ou no começo da pergunta, tem um porquê, ele é separado sem acento. Já o porquê junto, ele é sem acento, ele é dito como se fosse numa resposta. Então, toda vez que você vai escrever uma resposta e tem um porquê, esse porquê é junto, sem acento. E o porquê junto com acento, ele é usado quando ele vem com algum artigo, né? O que é um artigo? O, a, os, as, entendeu? Então, ele vem junto com o artigo, né? Quando admite algum plural. Então, o porquê de você estar sentado. Eu gostaria de saber o porquê que você está tão nervoso. Então, esse daí é junto com acento, tá certo? Também, gente, nós vamos fazer a leitura de um texto, né, que está na página 134 e 135 do livro de português de vocês. Esse texto tem por título Dois Gigantes Diferentes, de Elias José. Gente, esse texto, ele é para você ler, e aí ele vai ter um estudo, umas perguntas sobre o texto. E ele é um texto muito engraçado e muito interessante. Como vocês podem ver, ele fala de dois gigantes. Um que não era tão gigante assim, mas a grandeza dele estava não no tamanho físico, mas em outro tipo, né? Na mente dele, né? E esse gigante aí, ele
iria desafiar um outro gigante. Que esse outro gigante, gente, ele era realmente grande e ele se achava assim o mais forte de todos. Ele era muito marrento, né? Então, essa história, ela vai contar desses dois gigantes que se encontraram, que um era gigante mesmo e o outro não era tão gigante assim em relação ao tamanho, né? Mas aí eles se encontraram, conversaram e algo muito interessante aconteceu, tá certo? Então, esse daí, gente, é um texto em que eu disse para vocês, está na página 134, 135 do livro de vocês. Vocês vão ler com atenção e responder as perguntas de acordo com o texto, né, no estudo do texto. E também não deixando de lado o vocabulário. O vocabulário, que são essas palavras aí que aparecem no texto, né? E que provavelmente você não sabe o significado. Então, nós temos aí o vocabulário da palavra apelou, charada, estufou, ginga e lábia, né? Essas palavras aí, gente, elas estão no texto e tá aí o significado delas, caso você não saiba. Também nós temos o significado da palavra muro, rompante, tombar e urros, né? Então, também estão no texto e você vai ler com atenção essas palavras e o significado delas, para depois você também responder a atividade, né? Estudo do vocabulário, da página 136 e 137. E nós vamos ver também hoje, gente, o sujeito e o predicado, né, de uma frase, que é cada um deles e onde cada um deles se encaixa. Esse conteúdo está na página do livro de vocês, na página 138, tá bom? E eu vou explicar para vocês agora o que é cada um deles, tá certo? Veja esse exemplo aí, ó. Túlio e Cassandra casarão no início do próximo ano. Numa frase, normalmente falamos de algo ou de alguém, certo? Aquilo ou quem nos referimos em uma frase é chamado de sujeito. E o que nós falamos sobre o sujeito a gente chama de predicado. Então, nessa frase aí, Túlio e Cassandra casarão no início do próximo ano. O sujeito é o Túlio e a Cassandra, que são as pessoas de quem a gente está falando. E o predicado seria o quê? O casamento deles, que vai ser no próximo ano, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Reles ganhará livros novos e está muito feliz por isso. Para a gente descobrir o sujeito, gente, de uma oração, a gente tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que ou quem antes do verbo. Veja, aí você pode ver aí, ó. Reles ganhará, né, livros novos e está muito feliz por isso. Quem ganhará livros novos? E quem está muito feliz por isso? A Reles, né? Portanto, o substantivo próprio Reles, que é o nome da menina, é o sujeito da oração, é o sujeito da frase. E tudo que restar da frase, gente, é o predicado. É interessante você estar atento para o fato que o sujeito pode aparecer no início e também ele pode aparecer no final da oração, ou seja, da frase, né? E aí é onde você pode ver esse exemplo aí, ó. Saímos para almoçar. Eu, Mateus e Bruno. Quem saiu para almoçar? Eu, Mateus e Bruno. Eu, Mateus e Bruno é o sujeito. E observe que eles estão no final da frase, né? Aí também tem apressadamente. Minha irmã me visitou, né? E é o que acontece? Nessa frase aí, o sujeito é a minha irmã e ela está no meio da frase, tá certo? Então o resto é predicado. Estão cada vez mais poluídos os rios. Observe, quem é que está poluído cada vez mais?
os rios. Então, os rios é o sujeito e ele está aí no final da frase, tá certo? Então, não existe ordem para onde o sujeito vai aparecer. Ele pode aparecer tanto no começo, como no meio ou no final da frase, mas ele sempre vem acompanhando o verbo, né? E sempre vai ser pessoa ou objeto ou alguma coisa. É de quem a gente se refere, de quem a gente está falando, né? E o predicado é todo o resto da frase que não está, que se refere ao sujeito, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Todo esse conteúdo está no livro de vocês. Esse que eu falei agora do sujeito e predicado está na página 138, né? Você pode ler tudo de novo, você pode prestar bem atenção, assistir o vídeo quantas vezes você quiser para você entender, tá bom? E responder a página 139 e 140 do livro de vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, meu povo.